Jogos independentes, também chamados de indie, são jogos que foram desenvolvidos exclusivamente por um pequeno grupo de pessoas, sem nenhum tipo de apoio financeiro de grandes empresas em seu processo de criação. Por não possuírem vínculo com nenhuma empresa, não existem restrições criativas ou a necessidade de se seguir regras de negócio. Sendo assim, a criação de jogos independentes é aberta para a inovação, tanto na jogabilidade quanto na narrativa, no visual e na trilha sonora. Eu acho que é uma questão da procura pela variedade, sabe? Porque, querendo ou não, as pessoas elas esperam um tipo de jogo de empresas maiores. Então, por exemplo, quando a EA anuncia um jogo, você meio que espera o que vai ser aquele jogo. E no mercado de jogos independentes, você acaba tendo uma visão mais experimental para muita coisa. Na questão visual, na questão do próprio gameplay do jogo. Então acho que muita gente explora jogos independentes. Tem muita gente que explora também por querer apoiar o mercado de empresas menores, né, como é a nossa, por exemplo. E tem muita gente que procura por coisas diferentes e acaba encontrando no mercado de jogos indies esse tipo de experimentação para jogos com estilos diferentes, com temáticas diferentes, que acaba meio que complementando essa diretriz que tem as empresas maiores. Então, são o mesmo mercado, mas em campos diferentes. O processo de criação de times independentes não possui um procedimento específico e se difere das empresas tradicionais. Como é feito em poucas pessoas, as decisões são discutidas e tomadas por toda a equipe. Atualmente, o projeto que a gente está agora a gente partiu de uma história que a gente queria contar e disso a gente foi tentando encontrar mecânicas e estilos visuais que encaixariam tanto o nosso alcance de conhecimento quanto a proposta da nossa história que a gente queria contar, né? Se a gente ia conseguir que tipo de mecânica de jogo envolveria essa história que a gente está querendo contar. Mas ao longo do processo dos meses que a gente está trabalhando nesse jogo, a gente tem reuniões semanais, às vezes mais de uma por semana, mas a gente costuma ter reuniões semanais definindo o que vai ser feito essa semana. E na semana seguinte, a gente faz a mesma coisa. E aí, o que a gente fez essa semana? Eu consegui fazer isso, isso, isso. Beleza, a gente conseguiu. Todo mundo conseguiu cumprir tudo? Então vamos para a próxima. Qual que é o nosso próximo passo? O que a gente tem que fazer? E manter o trabalho de todo mundo sincronizado é uma coisa que a gente foi meio que pegando ao longo do tempo, de conseguir encaixar tanto a parte de gameplay quanto a parte auditiva e visual. Muitos jogos independentes são reconhecidos pela excelência na produção sonora, como é o caso de Cuphead, Fez e Celeste. O design de som é extremamente importante em jogos, pois além de incrementar a narrativa do game, também funciona como feedback de ações. A música ela é muito importante, porque ela acompanha o ritmo do jogo e ela contribui muito para a intenção da cena. Então, se a gente quer fazer uma cena de alívio, uma cena de tensão, uma cena de felicidade, né? Achei uma chave, achei um baú muito importante. Tudo isso precisa da música para acontecer. Então, se você quer deixar sua cena tensa, né, um chefão muito difícil, ou um alívio porque você passou uma fase muito difícil, a música vai contribuir para que essas coisas aconteçam. O personagem principal do jogo, ele é o jogador. Então, a nossa intenção é passar para o jogador o que o personagem está sentindo naquela cena. E é para isso que serve a trilha sonora. Quando você vai trazer uma emoção para uma fase, por exemplo, ou, por exemplo, o trailer do jogo, ou para a introdução do jogo, ou para o menu, onde você escolhe as fases no jogo, você tem que pensar bastante na harmonia que você quer trazer. Por exemplo, para você trazer uma harmonia feliz, você tem que pegar em uma escala de música, do piano, e você tem que subir nela. Você tem que ir as notas que você vai pôr, tem que ir subindo. Se quiser trazer tristeza, as notas têm que ir descendo. E se você quiser trazer um sentimento de não sendo alegria, não sendo tristeza, mas sentimento neutro, você pega uma nota, por exemplo, dó ou ré, e você sobe ou desce, mas depois termina a mesma nota. E isso traz um sentimento de neutralidade, assim, sabe?
trazendo um pouco para o cinema, né? O Godard fala, né? É som e imagem, né? É som e imagem. O game, ele também é som e imagem, né? Tem ainda coisa da dinâmica do jogo. A música, ela tá fortemente ligado às emoções, ao ritmo, né? Da mesma forma, os efeitos sonoros, né? Quer dizer, você imagina se você estivesse jogando aqueles jogos de tiro, aqueles jogos, né? Sem o som da arma, né? O som do tiro, aquilo intensifica, né? O acertar, ou mesmo os confrontos, né? Os jogos mais de ação. A sonoridade ela traz principalmente um sentido de profundidade, né? Você acaba tendo a coisa perto, a coisa longe, então você ganha um 3D muito rapidamente, né? Pelo som. E também ritmo e imersão, né? O som ele ajuda muito na imersão, né? Quer dizer, trazer o jogador para aquele universo, né? A música, na hora que você vê, você já tá lá dentro. Embora a liberdade criativa seja maior, vale lembrar que, como os orçamentos de times independentes costumam ser pequenos, isso pode acabar determinando certas escolhas na produção, como, por exemplo, a escolha do visual do game. Tem muitos jogos que são feitos em pixel art, porque a pixel art, de certa forma, ela é mais acessível. Então, às vezes, a pessoa ela não tem tanto conhecimento artístico, a pixel art acaba sendo um jeito mais fácil de criar, sabe? De fazer personagens, de fazer cenários. De forma alguma eu falo isso querendo insinuar que pixel art é fácil, porque não é fácil. Mas é mais simples você desenvolver pixel art do que você desenvolver animações não em pixel art, sabe? Fazer animações normais, com desenhos mais complexos. A pixel art ela é mais fácil de aprender e ela tem resultados mais interessantes. Então lá atrás, quando a gente tinha 16 por 16, 32 por 32, hoje a gente chega até 1024 por 1024, 2048 por 2048. A gente tem muito mais precisão em pixel art. Então a gente consegue trazer aquele ar de nostalgia, só que com muito mais precisão. Outro ponto também é que o pixel art ele sai mais em conta, porque a gente tem vários softwares free para poder estar usando por aí. Softwares de modelagem 3D acabam saindo mais caros. Ah, mas existem softwares free. Sim, só que o modelador 3D acaba saindo mais caro. E não é uma coisa fácil de se aprender. O pixel art também não é fácil, mas o modelador 3D ele tem muitos outros fatores para estar compondo ali. Entendeu? Então, tipo, acaba saindo sempre um pouco mais caro. Mas não pense que o baixo orçamento implica no fracasso do mercado. O mercado de jogos indies tem crescido muito, contando com diversos festivais e premiações, criando cada vez mais espaços para que pessoas possam expressar suas ideias através dos jogos. O mercado de games vem se agigantando, né, ao longo do tempo, principalmente com o recebimento das tecnologias mais acessíveis, né? Hoje você pode ter um estúdio na sua casa, com o seu grupo de amigos e online, né? Não precisa estar todo mundo no mesmo espaço. Então a tecnologia ajuda muito, não só os brasileiros, como quaisquer outros países do mundo. Mas nós brasileiros somos muito persistentes também. Então isso talvez ajude. Nós temos dois eventos muito importantes, que é a BGS e o Festival de Jogos Independentes, Big Festival. São espaços incríveis para você conhecer jogos de outras pessoas, e não só do Brasil, tem dos países aqui, nossos vizinhos e de outros países do mundo. O Big Festival é muito interessante. Você joga, né? Na BGS também, né, existe a área dos indies, né? E a BGS fez em 2019 uma competição entre os jogos, o melhor jogo indie ali do evento, é a Avenida Indie, que se chama, se não me engano, é o local lá, e ganhou por aclamação ali, né? O Rio Raised in Oblivion, o jogo Rio é um jogo de mundo aberto,
deem uma procuradinha. O lançamento foi recente, aqui em 2020, né? Ou seja, a cena de games no Brasil, eu acho que tem cada vez mais tem sido aprimorada, principalmente pelo acesso às tecnologias e às, entre aspas, facilidades aí de divulgação e publicação. É claro que construir um jogo independente não é uma tarefa simples. Movido pela paixão, dedicação e criatividade, a criação de jogos independentes é um processo de muita experimentação, falhas e conquistas. É o lugar de experimentar, né? É o lugar de arriscar, né? De tentar fazer alguma coisa, buscar uma linguagem, buscar uma coisa nova, né? Esse é o momento, né? O momento. Não ter medo, né? Não ter medo de tentar, porque às vezes as pessoas têm um talento lá que nem faz ideia, né?